Muito boa tarde, estamos de volta sexta-feira, um programa super especial hoje para mim, pelo menos eu tenho o prazer de receber aqui no Mundial e Você para fazer companhia pra gente nessa próxima meia hora aqui na Vibe Mundial, Alexandro Gruber. Bem-vindo, Alexandro, tô tão feliz de ter você aqui hoje. Feliz estou eu, Samira, estar aqui com você, que prazer. Há quanto tempo, né, a gente já queria esse encontro pessoalmente, esse encontro presencial. Que honra estar aqui na Vibe Mundial, no seu programa, é uma delícia. Bem-vindo, viu? Obrigado de coração, viu? Um prazer imenso estar aqui. Bem-vindo mesmo aqui à Vibe Mundial. Agora que chegou era só online, era só entrevista pelo Zoom. Isso. Agora não, ele está aqui com a gente, trazendo toda essa boa energia. Você veio do Paraná, de que cidade? Do Paraná, de Cruz Machado, no Paraná, próximo União da Vitória, bem pertinho ali de Santa Catarina. Você já deve ter lido vários textos do Alexandro Gruber por aí. Ele é filósofo formado pela Universidade Estadual do Paraná, especialista em filosofia e autoconhecimento e terapeuta holístico. Ele é criador do espaço Terapia Interior, que tem inclusive um perfil especial, né, único no Instagram, no Telegram, autor de alguns livros. Venha Comigo, O que a Vida Quer Te Dizer, este que eu tenho em mãos, que eu recebi hoje, que nós já conversamos, tem uma entrevista aí no nosso YouTube, Revolução Existencial, e temos um com um título lindo, que está em pré-venda, que é... Isso mesmo, Samira, que é Tudo que o Seu Coração Precisa Te Falar. Tudo que seu coração precisa te falar. E vamos ouvir o que o coração do Alexandro tem a nos dizer hoje. Você pode nos acompanhar pela vibemundialfm.com.br. Lá você clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube e o vídeo fica postado. Você pode ouvir quantas vezes quiser. E 95,7 FM, 660 AM e a frequência 83.1, uma FM estendida que nós temos agora também nos rádios mais modernos. Sabia? Isso é o AM saindo da área e trazendo tudo para o FM. Alexandre, primeiro, muito obrigada pelo livro. Imagine, eu que agradeço. Revolução Existencial, que é um livro que a gente já conversou e mexe muito com a gente. E nós conversamos de falar hoje aqui no programa sobre o poder do pensamento positivo. E eu já te pergunto, quando eu falo de pensamento positivo, eu estou inserindo a revolução existencial. O que é essa revolução dentro da gente? Olha, Samira, totalmente. Quando a gente está falando de revolução existencial, a gente está falando de revolução mental, emocional e espiritual. A gente está falando de toda a revolução que vem de dentro. Porque a gente conversou muito sobre o livro também, né, anteriormente. Sim. E isso vem dentro dessa ideia. A revolução existencial, ele foi escrito pensando nessa revolução interior. Porque a gente conhece as grandes revoluções que aconteceram ao redor do mundo, né? Revolução industrial. E a gente pensa o que quando a gente pensa nessas revoluções? Grandes transformações externas. Agora, quando a gente está em conflito, quando a gente está em dificuldade, quando a gente quer uma transformação na nossa vida, às vezes a gente precisa também de uma revolução. E por onde começar essa transformação? Por onde começar essa revolução? A ideia do livro é essa, começa por dentro. Então, se a gente vai falar sobre pensamento positivo, a gente está falando de fazer essa revolução mental. Sair dessa negatividade, entrar na positividade, mudar as nossas crenças, mudar os nossos pensamentos, é fazer essa revolução. Então, às vezes a gente quer mudar muito a nossa vida ali externamente, deve, quando está negativa, mas se eu não começar essa mudança dentro de mim, a mudança externa não vai andar. Acaba sendo uma nova etapa da nossa vida. Totalmente. Eu quero mudar. Eu tenho uma situação na minha vida que eu não quero que mais me atrapalhe. Eu preciso começar, então, pela minha mente. Ou pelas minhas emoções. As duas coisas andam de mãos dadas. Mas se a gente não reformular os nossos pensamentos, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar em cima das nossas emoções. Porque a mente domina tudo, né? A mente domina tudo. Então, por exemplo, você pode estar sentindo um medo, mas você precisa entender a origem desse medo. Esse medo ele pode ser real, de uma situação que você está em risco e que realmente teu sistema ali de proteção, ele está sendo ativado para realmente, assim, ele te proteger dessa situação, ou ele pode ser algo ilusório. Você pode, por exemplo, estar em casa sozinho e ouvir um barulho. Poxa, tem alguém aqui em casa. E automaticamente que você pensou nisso, você ficou com medo.
né? Porque o barulho em si, ele é um som. Agora, a interpretação que você deu do barulho é mental. Ela é no teu pensamento. E essa interpretação gera uma emoção. Se você interpretou, não, esse barulho não é nada, seja porque você foi verificar e você viu ali que não era, ou porque você deduziu que não era, não é nada, você automaticamente se acalmou. Sim. Agora, se você começa a ter pensamentos do tipo, olha, pode ser um ladrão, olha, pode ser algo perigoso, olha, eu não tô me sentindo aqui seguro, automaticamente você vai se sentindo ansioso, você vai se sentindo com medo. Então, as emoções, elas vão reagindo àquilo que está passando no seu cenário mental. Então, claro, quando a gente vai pensar na evolução das nossas emoções, que é exatamente numa maturidade emocional, a gente tem que pensar como é que está a nossa cabeça, como é que estão os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, Mira, eles são como um jardim que a gente vai cultivar. O que eu estou cultivando nele? Ou será que eu estou deixando ele abandonado? Se eu deixar ele abandonado, ele não vai ficar bonito. Vai começar a atrair mosca, não vai começar a atrair, né, todo outro tipo de animal e tal. Mas agora, se eu cuidar bem dele, ele vai ficar florido, ele vai ficar bonito, eu vou atrair boas coisas. A nossa mente é da mesma maneira. Então, como é que eu estou organizando ali a minha mente? É aquilo que eu estou atraindo, é aquilo que eu estou sentindo. Então, toda essa revolução externa que eu quero fazer, essa transformação, ela precisa começar aqui nos meus pensamentos, para que as minhas emoções possam responder de outra maneira. Aí eu tenho uma outra pergunta. Como que eu lido com aqueles pensamentos intrusos que podem muito vir de crenças que eu já Exato. tenho na minha vida, né? Padrões mesmo mentais, e eu não consigo me livrar deles. De que forma eu trabalho com essas crenças e esses intrusos? Eu tô lá meditando, pensamento positivo, aí vem aquele pensamento que me pega e eu fico, e agora? Como que você orienta as pessoas? Olha, Simera, eu diria que talvez 90% dos nossos pensamentos, eles são intrusos. Eles são terríveis. Eles são terríveis. E eles geralmente não são nossos. Não são pensamentos de coisas que realmente a gente crê, que a gente desenvolveu, que tem uma base. São coisas que a gente vai absorvendo da sociedade, desde que a gente é criança. Então, quanta coisa que os outros não vão colocando ali dentro de nós. E isso, em determinado momento, vai aflorando na nossa mente. Então, o que são esses pensamentos intrusos? São praticamente gravações de vozes, de crenças que a gente assimilou e que estão ali presos no nosso mundo emocional. Então, o que vai acontecer? Eu quero me positivar, eu quero relaxar, eu quero ter aquele meu momento de meditação. Mas aquelas vozes internas, elas continuam ecoando. Principalmente se são situações que eu não resolvi bem dentro de mim. Então, primeiro ponto, quando eu sinto essas vozes chegando, eu tenho que também perceber que ali tem um sinal. Não adianta só, não, eu não quero pensar nisso. Tudo bem, talvez nesse momento você não deveria focar tanto nisso, né? Você quer relaxar. Mas é algo que você deve estudar posteriormente. Porque essas vozes que estão vindo, esses pensamentos intrusos, eles também têm uma origem. Eles também têm um porquê de estar ali. Então, se de repente eu estou ali, tentando aquele meu momento de meditação, nossa, mas naquele momento eu comecei a pensar naquele vizinho que eu não gosto, que me disse aquilo na semana passada, que não ficou bem resolvido, e de repente eu começo a criar uma briga mental com ele, de repente eu volto, opa, mas o que eu tô fazendo? Não devia estar lá, eu tô aqui. Mas por quê? Porque existe esse sentimento mal resolvido, essa situação mal resolvida. A mente, ela está sendo comandada, então, pelas emoções que vêm à tona. Exatamente. Porque é ela que me tira do sério. É exatamente, né? Totalmente isso. Então, pensa comigo, Samira, quantas situações mal resolvidas a gente não tem ali dentro de nós? Ou quantas crenças que a gente não absorveu da sociedade? O nosso amor próprio, ele diz muito sobre isso. A visão que a gente tem de si mesmo, muitas vezes é uma visão que o mundo projetou para nós. Não é uma visão sólida que a gente construiu de si próprio. E a gente compra. Então, o que acontece? Se a gente for pensar nisso, a gente vai analisar que essa maneira que eu me enxergo é uma construção. Eu preciso desconstruir. Então, se eu não fizer essa desconstrução, sempre que eu for, por exemplo, não, hoje eu vou me positivar. Eu vou aqui, vou serenar, vou acreditar que eu sou uma pessoa capaz de realizar meus sonhos. Aí vem aquele pensamento, mas quem que é você? Qual que é a sua capacidade? Você acha que você merece isso? Você não merece. Que são aquelas vozinhas que a gente absorveu. Então, elas vão sendo esses intrusos que vão chegando. E vão ativando as emoções. E a gente, às vezes, vai respaldando essas vozes. É verdade, eu não sou capaz. Quem sou eu? Eu não vou chegar lá. E se der errado? E você vai murchando. E aquilo se apoderou. E o que eu faço? Eu acolho? Esse momento é exatamente isso. Você não vai simplesmente dizer, não, eu não quero ouvir isso. Eu vou acolher. Olha, isso aqui são pensamentos. São só pensamentos.
Se eles estão chegando aqui, eu vou tentar entender de onde eles vieram, eu vou acomodar eles aqui nas cadeiras mentais da minha mente. O que vocês estão tentando me dizer? De onde vocês vieram? Eu preciso acreditar em vocês? Será que vocês são realmente verdade? Ou é algo que eu absorvi de outro alguém há muito tempo e eu não preciso talvez mais de você? Aí eu vou dizer, olha, pensamento, entendo que você entrou aqui, mas eu não preciso deixar você morando aqui. Eu não preciso respaldar você. Porque na vida é assim, né, Samira? Quantas pessoas dão opiniões sobre a nossa vida? Quantas pessoas, elas, por exemplo, a gente vai classificar como pessoas positivas, que a gente quer por perto, outras não. Não é qualquer pessoa que a gente deixa entrar em casa, né? É verdade. A gente vai deixar entrar em casa aquela pessoa que a gente gosta, que vem para agregar, que a gente quer que colabore com o nosso ambiente. Pensamento é a mesma coisa. Tem pensamentos que a gente deixou aqui morando dentro de nós há muito tempo. Intrusos, entraram pela janela, Sim. entraram ali por onde não devia, a porta estava aberta, opa, eles entraram, se acomodaram no sofá, não saíram mais. E estão lá, vivendo, né? Colocar o pé em cima do sofá. Tá na hora de a gente fazer uma limpeza, a hora de dizer, olha, você não me pertence, acho que você pode já ir embora, porque eu quero cultivar um espaço interior gostoso dentro de mim, porque eu sou a minha própria casa. Entendi. Quando você fala da terapia interior, que é um trabalho que você faz, é um espaço, né? Exatamente, terapia interior é um terapia espaço interior. também. E você tem aí nas redes sociais vários textos dentro do terapia interior. Sim. Quando você escreve um texto e você traz a público, mexe com a gente, né? Sim. É uma forma de já começar a entrar em contato com essas emoções e perceber se os nossos pensamentos estão positivos ou negativos. É uma fagulha que você está jogando ali em cima da gente, né? Exatamente. É para cutucar mesmo. Mas não para cutucar no sentido negativo, para doer. Para ajudar. É para ajudar. É para encontrar exatamente o caminho da cura, é para despertar para aquilo que às vezes a gente não quer olhar, mas que a gente precisa entrar em contato. Porque muitas vezes, desculpe te interromper, imagina, a maioria das pessoas, e eu também me incluo nessas, a gente tá junto no mesmo balaio de gato, acha que não tenho tempo para isso. Eu não vou conseguir isso sozinho. Imagina, eu não penso dessa forma. Ou então, eu vou me acomodar porque minha vida vai ficar assim mesmo. Exatamente. E é por isso que veio exatamente terapia interior com esse objetivo. Porque quando eu fundei o Terapia Interior, ali a página, a ideia dos textos, foi exatamente para que as pessoas pudessem ter uma pílula, né? Motivacional, espiritual, de reflexão. Porque a gente está nas redes sociais, às vezes absorvendo tanto conteúdo desnecessário, negativo, e às vezes a gente precisa de um apoio. E como você falou, às vezes a gente não tem tempo, ou às vezes não dá atenção devida para nossas emoções. Mas, poxa, de repente, estou na minha rede social, poxa, apareceu um texto, um post. E eu sinto que aquele post está dialogando comigo. Eu paro, eu leio, eu aprendi alguma coisa, eu mudei meu pensamento, mudei minha sintonia. Às vezes já fiquei bem, ou comecei a dar mais atenção para aquele aspecto que eu estava, né, negando na minha vida, mas que no momento que eu li, eu pensei, é exatamente isso que eu preciso trabalhar. Ou é exatamente isso que eu não entendia que precisava trabalhar. Sim. Então eu pensei assim, se é essa ideia de mexer com as pessoas, de trazer algo que agregue, esses textos eles são também terapêuticos, por isso terapia interior. Sim. Porque é para mudar o mundo de dentro, porque é para que a gente pare e pense que a gente tem muitas questões ali para resolver. E claro que os textos por si só, eles não vão ser a cura em si, mas às vezes eles vão ser aquele despertar para iniciar o processo de cura de cada um. Eles vão apontar o caminho. Olha, você precisa ir para aquela direção, talvez você precise ir para essa. Talvez você não saiba a direção que você precisa seguir nesse momento, mas você já começou a olhar que tem algo para ser resolvido. O processo de cura começou aí. E as palavras, elas ressoam dentro da gente, né? Totalmente, porque sabe quando a gente está falando, né, em pensamento, né? Pensamento positivo, pensamento negativo, a gente está falando em palavras, né? Porque a gente pensa, né? Pensa em algo positivo, a gente pensa no nome daquilo, a gente pensa na forma, na imagem, mas tudo a gente tem uma palavra. Uma adolescente apaixonada pensa no rapaz o dia todo. O dia todo. E é exatamente isso. Como eu dialogo com essas emoções, com esses pensamentos? Como é que eu dialogo comigo? Quais palavras eu uso comigo? E o que ela está fazendo emocionalmente comigo. Exatamente. Esse que é o grande ponto. Porque a gente vai repetindo várias vezes ao dia muitas palavras pra gente. E muitas que vão nos colocando lá pra baixo e outras que vão nos colocando lá em cima. E aí que tá O que eu vou alimentar? O que eu vou alimentar? E isso faz toda a diferença. Por isso que eu falo, a gente precisa entender que a gente às vezes tem essa necessidade de uma reeducação emocional, de uma reeducação espiritual, porque a gente não foi educado a pensar nisso.
A gente foi ensinado a como a gente deve se comportar em sociedade, o que a gente deve dizer para o outro, mas nunca olhar para si mesmo e entender. Isso é uma questão importante quando a gente olha para todo esse trabalho que é feito hoje do autoconhecimento. Não é? Porque a gente está aqui falando de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal o tempo todo. Mas eu acho que existem questões internas que, mesmo com esse autoconhecimento, acabam não sendo enxergados. Porque o autoconhecimento, ele é como uma lapidação também. Então, quando você começa a lapidação, você tem aquela massa bruta, vamos dizer ali. E eu comparo essa massa bruta com tudo que a gente vai absorvendo. Né? Tudo que a gente vai absorvendo da sociedade, aquelas questões mal resolvidas que eu joguei lá dentro. Então você tem tudo aquilo. Então você tem aquelas camadas que já são ali, né, mais superficiais, que você consegue já trabalhar primeiramente, que é mais fácil trabalhar. E tem aquelas questões que estão lá no fundo, que você precisa ali todo dia trabalhar até chegar naquele ponto. Então o autoconhecimento é isso. E o que ajuda o autoconhecimento? O autoconhecimento, ele ajuda a iluminar essas questões. Porque eu falo, se você tá ali, você quer arrumar seu quarto, por exemplo, que tá uma bagunça. Se com a luz apagada, você não vai enxergar nada, vai ficar muito mais difícil. Você vai se bater, você não vai saber o que você tá pegando, onde é que você vai guardar, o que é aquilo. Você vai levar muito mais tempo para resolver e arrumar aquele quarto. O que é o autoconhecimento? Quando você acende a luz. Ai, que lindo! É isso. A bagunça tá lá. A bagunça tá lá. Muita gente fala, nossa, mas eu comecei a me autoconhecer, parece que agora eu tô sofrendo mais, parece que tá mais difícil. Não é, você acendeu a luz. E isso é ruim? Não. Porque agora você sabe o que você precisa mexer. Enquanto a luz estava apagada, você continuava sofrendo sem saber para onde ir. Todas as pessoas que passam pela vida da gente, desde o momento em que nascemos, elas têm um papel em tudo que nós somos? Tem, papel muito grande. Eu falo muito sobre isso, né? Assim, nos meus perfis, né? Você acompanha também, sabe que eu falo muito do poder das conexões. Mas, claro, existem aquelas conexões positivas, existem aquelas conexões que às vezes a gente vai chamar de negativas, que na verdade foram influências que a gente se permitiu também receber. A gente podia negar. Sim. Porque a gente vai analisar assim, que tem coisas que a gente diz um não interior, que a gente não aceita. Às vezes a pessoa ela vai dizer, olha, esse teu sonho você não é capaz. Você vai Quero ouvir isso não. Quero ouvir isso não. Não, E eu vira. sou capaz, eu vou lá e conquisto. Você que acha que eu não posso? Exatamente, você negou aquilo lá, porque você Mas crê é porque aquilo está enraizado. É isso? Exatamente. É a mesma coisa, vai, eu vou fazer jornalismo. Ah, vou fazer jornalismo. Ah, isso não é para você. Mas se Sim. está enraizado, eu vou fazer o jornalismo. Sim, completamente. Porque ali você fortaleceu, você encontrou uma força no interior que o outro ele não abala. Agora, se é um ponto frágil, aquilo pega e você absorve. Por exemplo, assim, tem aquela pessoa que ela tem muita confiança profissional. Não, eu dou conta, eu consigo, eu sou capaz. Mas, em questão dos relacionamentos afetivos, às vezes ela não é tão segura. Então alguém fala assim, olha, você nunca vai conseguir ninguém. Poxa, eu tenho Vai medo. ficar sozinha mesmo. E daí a pessoa diz, eu tenho medo disso, eu tenho medo da solidão, eu concordo com isso. Que é um ponto frágil, ela absorveu, e outros ela diz não. Mas tudo passa por um filtro interior. Tudo passa. No momento que a gente começa a perceber isso, a gente começa a analisar. Quanta coisa negativa que eu dei força dentro de mim, que eu dei poder, que eu absorvi, e que eu podia ter negado. Que eu podia não ter aceitado aqui nessa minha casinha interior. Então esse é o processo de autoconhecimento. É como a gente começa a ter percepção dessas questões, trabalhar, e a gente vai se fortalecendo. O seu forte é relacionamento, mas eu já Muito. vou fazer uma outra pergunta, que eu quero fazer um programa com ele só sobre relacionamento, Ótimo, gente. perfeito. Porque é o forte dele, né? É um trabalho que ele faz que é primoroso. Quando a gente fala da nossa relação com as finanças, com a prosperidade, com a abundância do universo, Sim. tudo isso também faz parte disso, desse Completamente. pensamento positivo, desse autoconhecimento. E Exatamente. dessas conexões, né? Totalmente, porque assim, as pessoas, elas vão nos trazendo coisas sempre. A gente vai percebendo que aceita. Eu te trouxe o livro, Sim, você aceitou. Que bom. lógico. Mas você podia ter Com uma negado. dedicatória linda que você colocou, então. só se eu fosse doida. Mas é exatamente nesse sentido. As pessoas vão nos oferecendo coisas. Temos de crenças, palavras, influências. A gente tem que saber o que aceitar. Aceitar o que é positivo e negar aquilo que é negativo. E dentro do campo financeiro, dentro do campo da prosperidade, é assim também. Porque nós nos influenciamos pelas pessoas. E eu falo muito que a nossa prosperidade, a nossa questão financeira, ela reflete muito a maneira como a gente também se organiza interiormente, como a gente organiza a nossa vida. Porque, por exemplo, se eu tenho uma vida interior que ela é muito bagunçada, isso provavelmente vai se refletir também nas minhas finanças. Talvez, se eu sou uma pessoa ali muito insegura, talvez eu viva uma vida bem restrita, que não queira gastar nunca, nem para aquilo que merece, aquilo que é saudável, que a pessoa pode fazer.
Porque ela é uma pessoa muito insegura. Insegura com ela mesma, insegura com amanhã, insegura com o que virá. Agora, se ela é uma pessoa consciente, ela vai administrar o dinheiro também de uma forma mais consciente. Se ela é uma pessoa que... Ela vai acender a luz, né? Ela vai acender a luz, exatamente. Agora, se é uma pessoa que às vezes ela tá emocionalmente abalada, às vezes ela vai ser aquela pessoa que ela vai querer compensar essas emoções ali, mal digeridas, mal compreendidas, com o quê? Com objetos, com coisas. Agora, se a condição financeira dela também não for desse patamar, aí ela se complica. Então, as nossas finanças, elas refletem também nossa condição emocional. A nossa prosperidade, ela reflete. Porque para você prosperar em qualquer campo que seja, campo afetivo, campo financeiro, porque prosperidade é tudo, né, Samira? A gente precisa de constância. Agora, se eu ali interiormente eu não tô bem comigo, que constância que eu tô tendo? Começa comigo. Começa comigo. Começa exatamente no meu existencial. Exato. Na minha essência. Na essência. Quando uma pessoa chega até você como terapeuta, né? Você acaba trabalhando todas essas áreas da vida da pessoa a partir desse eu interior? Então, o meu trabalho, ele sempre foi muito focado também muito no que a pessoa trazia como a sua dor naquele momento. Às vezes, e claro, que a partir disso a gente ia captando outras questões de outros campos. Sim. Por quê? Porque a pessoa, ela trazia aquela dor, olha, né, eu não consigo dar certo com ninguém, eu tenho problema ali nesse relacionamento. Mas quando a gente ia estudar esse relacionamento, o que tinha nessa questão? Às vezes a questão não era no relacionamento, a questão era com o familiar que não estava bem resolvido. Às vezes a tua questão não é o relacionamento, é aquela questão da frustração no trabalho que você desconta no relacionamento. Então a gente ia trabalhando essas questões. Então a pessoa, ela traz a dor, mas a dor é o sintoma. O que né, todo terapeuta ele faz? Ele vai atrás da causa. Então ele vai junto ali com a pessoa, ajudando a conduzir a pessoa, mas é a pessoa que vai fazendo o caminho. Até encontrar essa causa. E essa causa a gente vai ver que às vezes são outros campos. E eles se interrelacionam, né, Samira? Porque a nossa vida, ela é uma só. A nossa existência, como a gente falou, ela é uma só. Então, todos os campos, eles vão impactar um no outro. A gente precisa ter a consciência disso, porque tudo parte de nós. Então, quando a gente tem esse entendimento, a nossa vida, ela vai tendo uma revolução. O subtítulo do livro, gente, é A Coragem para Ressignificar a Sua Existência e Mudar Sua Vida de Dentro para Fora. Então, primeiro eu preciso entender o que aqui dentro não está me satisfazendo, está me deixando infeliz ou não me deixa ir para a vida. Exato. Para poder fazer toda uma mudança externa. Porque é automático, né? Eu mudo por dentro, tudo fora vai mudar, né? Tudo muda. E se eu não mudo, as coisas não mudam também. Porque eu posso, às vezes, trocar de lugar. É aquela situação. Tem pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos. Nossa, delas acham que o problema é o outro, né? Claro que todo relacionamento tem as duas partes. Sim. Mas se eu acho que é só o outro e que eu não tenho nada a resolver, eu termino um relacionamento, aí engato outro. Encontro os mesmos problemas. Não dá um tempo para poder sinalizar onde que deu errado, né? Exatamente. Qual a minha responsabilidade nos 50%. Totalmente, é isso. E aí, o que acontece? A situação, ela vai se repetir. Por quê? Porque não adianta você trocar ali o personagem que está lá na tua vida, mas se os seus fatores, você também não mudou. É preciso trabalhar ali dentro. Então, todas essas questões, elas estão correlacionadas, né? Eu não desvalorizo a questão externa, de modo algum. Ela é super importante. Né? Se você vive, por exemplo, num ambiente muito tóxico, obviamente que isso vai afetar o teu emocional. Sim. Então, você, obviamente, tem que pensar ali num ambiente que seja mais saudável para você. Mas se você não se blinda dessa toxicidade, como é que você convive? Como é que você vive? Se você não cria mecanismos, porque, infelizmente, nessa mira, ou felizmente, a gente não consegue ver numa bolha. Não, eu vou ver aqui numa bolha, daí eu vou sair pra rua, eu só vou atrair pessoas maravilhosas, pessoas que me entendam, pessoas que sejam educadas. O mundo, ele não é assim, né? Não, você não tá em Alice. Exato, então a gente precisa saber conviver com isso. E se eu não faço esse trabalho interior, eu sempre fico esperando que a pessoa certa chegue na minha vida, que eu receba aquela proposta profissional ideal, que todos os problemas do mundo desapareçam, a violência, a falta de educação, tudo para eu ficar bem. Isso não vai acontecer. Temos que fazer um movimento, né? Agora, se eu aprender a transformar, as coisas acontecem. Acabou o programa. Você viu como passa rápido? É tudo muito rápido. O que é bom passar rápido. Passa rápido, gente. Conversei com o Alexandro Gruber, autor desse livro e muitos outros, Revolução Existencial. Acompanhem, como que é a rede social? Então, @Alexandro_Gruber. Alexandro. Isso. E @terapia_interior, que também é um perfil onde a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal. Alexandro_Gruber e @terapia tem underline também? Terapia interior. Você vai localizar com certeza. Gente, acabou.
Bom final de semana a todos. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Que entrevista gostosa, né? Tá postado aí no YouTube. Grande beijo, gente. Até daqui a pouquinho eu tô de volta. Beijo.